Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de português número 81 e vamos continuar a nossa série de revisões. Hoje, se vocês quiserem depois pegar o livro para ler, relembrar o conteúdo dessa aula, é sobre gêneros epistolares, as cartas que a gente deu no livro 5 e faz parte das atividades. Vocês vão ver aí, vai estar no slidezinho, mas só para vocês poderem estudar depois, faz parte das atividades 85 até 89, tá bom? A gente não vai utilizar o livro, a gente vai ver outros modelos de cartas, outros exemplos. Vamos analisar algumas cartas e trabalhar em cima delas, tá bom? E depois vocês, se quiserem relembrar, vale a pena no livrinho, tá? Então vamos lá. Atenção e acompanhem os slides. Bom, as cartas foram um dos mais antigos, se não o mais antigo, meio de comunicação. Inclusive, ela vem de tantos anos atrás que tem histórias que falam sobre o pombo-correio, né? Que tinham cartas que eram levadas por pombas, né? Pombos-correios, enfim. Porém, elas foram importantes até mesmo na nossa história. As cartas que foram entregues, lembram dessas cartas? Ao nosso, então, rei ou príncipe regente de Portugal, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, aquelas cartas, as 3 do pai, a outra da esposa, se eu não me engano, a outra de José Bonifácio, foram entregues, né, para que houvesse a independência do Brasil, mas essa já é uma outra história. Eu só quero dizer para vocês que a carta, ela está no nosso dia a dia, envolvido na nossa vida, na nossa história, há muitos anos. Apesar de não ser um recurso que a gente use tanto hoje em dia, mas, na verdade, ela só mudou da maneira de ser entregue e distribuídas, né? Hoje em dia as cartas são escritas e enviadas através dos e-mails, chegam bem mais rápido do que as cartas convencionais. Mas o modelo de um e-mail geralmente segue o padrão de uma carta. Então vamos ver 2 cartas convencionais nessa nossa aula. Vamos lá? Vou ler, vocês acompanhem. Carta 1, Goiânia, 14 de setembro de 2013. Pela letrinha, pelo desenho, a gente já percebe aí que é coisa de criança, né? Uma cartinha escrita por uma criança. Prefeito, eu estou te enviando esta carta porque quero que reforme a praça perto da mercearia Indaiá. Arrume os gols do campo e coloque grama no campo. Arrume os brinquedos e coloque mais brinquedos. E no final ele faz um desenho de como ele quer ali que fique o campo, né? Ele ilustra aí o campo. Apesar da gente perceber pelo jeito de desenhar, de escrever e até mesmo pelos pedidos, né? Se trata de uma criança, ele não se identifica, não fala o nome, né? Não fala a sua idade. Ele faz alguns pedidos sobre o que ele quer. Essa carta é uma carta aí de reclamação, tá? Ele está solicitando uma melhoria numa quadra, reforme a praça, numa praça, tá? E a outra carta é essa aqui, que tem uma letra um pouquinho mais difícil de ler, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Querido Papai Noel, eu me chamo Ailton, tenho 11 anos, olha, esse já se identifica. E 3 irmãos, Pamela de 1 aninho, Paloma de 2 anos e Vitória de 10 anos.
Sou órfão de pai. Mamãe me abandonou. Moro com minha avó de 50 anos, Marilene. Ela e meu avô estão desempregados. Necessitamos de comida. Estou com vontade de comer biscoito recheado de chocolate e leite. Meu sonho é ganhar material escolar, uma cesta de Natal e uma cesta básica para ter o que comer no Natal. Nos ajude, mande o que puder. Obrigado, Ailton. Cardoso. Ailton Cardoso. Bom, essa já é uma carta onde o autor da carta ele se identificou, o nome dele é Ailton, ele se identificou, falou que tinha 11 anos. É uma carta de solicitação, na verdade, ele também faz uma solicitação, mas é uma solicitação que traz também nessa carta algumas questões pessoais. Ele conta, ele relata algumas coisas sobre a sua vida e depois ele fala de algumas necessidades que ele tem. Essa é uma carta mais pessoal, é de solicitação, mas é uma solicitação mais pessoal. Vamos ver agora, vamos pensar algumas questões sobre essas cartas. Em cada caso, quem escreveu a carta? Na primeira, a gente não tem quem escreveu. A gente supõe que seja uma criança, mas a carta não diz, ele não diz na carta quem é. Já na segunda, o Ailton, de 11 anos. Quais são as características de cada uma delas? O que tem de semelhante, de semelhanças e diferenças? A gente já falou algumas coisas, né? Na primeira, inclusive, ela começa com data, ela traz o vocativo, né? Ela se refere ao destinatário como prefeito. Já do Ailton, ele fala querido, né? Querido Papai Noel. Ou seja, é uma pessoa estimada por ele. Que apesar do Papai Noel, de repente, ele não conhecer pessoalmente, é uma pessoa que ele tem um carinho. Que recursos linguísticos e materiais foram utilizados para escrevê-las? Porque na segunda carta, a gente vê que é uma linguagem coloquial, do dia a dia. Né? Na primeira, ele tenta ser um pouquinho mais formal e sucinto. Percebam que a primeira carta ela é menor. Ela escreve, quem escreveu, o autor escreveu exatamente o que ele queria, né? O objetivo da carta e acabou. Faltou a assinatura, né? Que ele não assinou. Já esse não, esse escreve uma carta maior, uma carta mais emotiva, né? Sentimental, põe mais emoção na carta. Até porque o assunto é realmente um assunto mais emocionante. Para quem e para que escreveram? Por que escolheram esses destinatários e não outros? Por exemplo, o primeiro escreveu para o prefeito pedindo, né, reclamando a reforma da praça, perto, né, suponho eu, de onde ele mora. Por que escreveu para o prefeito? Porque o prefeito, teoricamente, ele é o responsável, né, por melhorias nos ambientes também de lazeres da cidade, do município, enfim. E o menino escreveu para o Papai Noel, escolheu o Papai Noel, porque de repente na cabeça dele ele pensou que a única pessoa que poderia ajudá-lo com as suas necessidades seria o Papai Noel naquele período onde provavelmente era um período próximo ao Natal, onde as crianças escrevem cartas para o Papai Noel. Então, eles escolheram esses destinatários porque acreditaram ser as pessoas que pudessem resolver os seus problemas, as suas questões. Como era o local de onde cada escritor enviou a carta? O segundo não disse o local. O primeiro falou que era de Goiânia, né? O segundo não botou data, não fez aquela cabeçalho da carta que a gente já aprendeu que precisa ter. E como acham que essa carta chegará até o destinatário? Já parou para pensar?
Para que endereço eles vão mandar? Para que chegue até o prefeito, para que chegasse, né? Porque já tem tanto tempo atrás. Uma foi em 2013, a primeira carta. Essa não tem data. Mas aqui, ó, 2013. Né? Então já tem tempo. Será que chegou? Como que chegou? Será que foi enviada pelo correio? Será que um adulto fez com que chegasse? Será que foi postada na internet? Hoje em dia, tudo a gente posta na internet, rapidinho chega, né? Aos seus destinatários. E será que tiveram resultados? Será que eles foram atendidos? É algo que a gente pode parar para pensar. Espero que sim, né? Esperamos que sim. Bom, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre essas cartas, a gente vai continuar falando sobre elas na próxima videoaula. O que vocês vão fazer agora quando acabar essa videoaula, vocês vão listar no caderno todos os tipos de carta que você possa lembrar que existam. Por exemplo, essas duas cartas, uma é a carta de reclamação, que é a carta que foi para o prefeito reclamando uma reforma, né, que precisa de reforma naquela praça, e a outra foi de solicitação. Mas para que mais as pessoas escrevem cartas? Aí você vai tentar pensar em todas as cartas possíveis que existem, né? Existe carta, de repente, uma carta de amor, uma carta de saudade. Para que mais escrevem cartas? As pessoas escrevem, enviam suas cartas. Vale pedir ajuda à mamãe e papai, tá? Perguntar, tá bom? E façam uma lista no caderno de vocês sobre todos os tipos de cartas que vocês sabem ou descobriram que existam, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.